Então é isso que a gente precisa entender. Às vezes a igreja condena performance ou posicionamento como se isso te tirasse desse lugar de graça e favor de Deus. Muito pelo contrário. O favor e a graça te colocam no lugar que sozinho você não poderia ir. Mas agora que você ocupa esse lugar, você precisa ser um bom mordomo daquilo que recebeu. É melhor você falando para 1.000 pessoas ou para 1 milhão de pessoas? 1 milhão. É melhor você tocar um órfão ou você construir 20 orfanatos? É melhor você mudar a vida de um empresário ou você mudar o empresariado no Brasil? Então, o que eu acredito é, na medida que me foi confiado, agora cabe a mim multiplicar o que me foi confiado. Porque quem muito é dado, muito é cobrado. Se você não se posicionar, socorro e livramento virão através de outra parte. Mas a sua família não fará parte disso. Mas se você se posicionar, é como se Deus estivesse falando: Joel, se você não aceitar o que eu tenho para você, eu vou levantar outra voz na sua geração e vou confiar a ele o que antes eu tinha te confiado. Mas você não vai fazer parte do que eu tinha preparado para esse tempo. Porque o que eu acredito, Joel, o que Deus tem para a geração, ele não vai deixar de fazer porque um homem decidiu não se posicionar. Ele transfere para outra oportunidade. Eu falo isso para minha igreja o tempo inteiro. Cara, eu não sou o mais preparado, eu não sou o que tem mais fundamentos teológicos, eu não vim de uma família sacerdotal. Eu consagrei os meus pais ao ministério pastoral. O meu pai não era pastor. Eu derramei o óleo sobre a cabeça dele e ungi pastor. Então eu não tive uma criação com base cristã, ou seja, eu sou um improvável. Tem outros homens mais preparados do que eu para estar no lugar que eu estou? Sem dúvida nenhuma, milhares deles. Mas eu acredito que esse bastão só veio para minha mão porque passou por muitas mãos que em algum momento acabaram perdendo a oportunidade que receberam de Deus. Alguns acabaram se deslumbrando, outros acabaram construindo para si, outros acabaram se perdendo por conta de dinheiro, outros por conta talvez de mulheres. Eu não sei o que fez esse bastão passar de mão em mão, mas uma coisa eu sei, eu não era o primeiro da lista. E esse entendimento muda todo o teu posicionamento. Joel, com muito temor eu falo isso. Eu acho que você não era o primeiro da lista, cara. Eu não era o primeiro da lista. Mas Deus viu graça na gente. E a gente aceitou. E a gente está vivendo algo extraordinário, cara. E a gente precisa manter esse coração e esse entendimento que tudo que estamos vivendo por graça. Porque se em algum momento entrar no nosso coração a ideia de que a gente merecia viver o que a gente está vivendo, cara, a justiça própria nos rouba o acesso da justiça de Deus. Quem vive por justiça própria, eu fiz por merecer. Quem vive pela justiça de Deus, cara, eu não merecia, mas Deus decidiu me dar. Fernando, explica o teu sucesso. Cara, Deus viu graça em mim. É isso que eu ia te perguntar. Deus viu graça em mim. Por que você tem sucesso? Deus viu graça. E eu vou te explicar medidas de graça de Deus que foram visíveis. Primeira, fevereiro de 2019, acontece um evento chamado Descend em Orlando. Eu tinha acabado de ser enviado para Orlando, eu, a Kezinha e a Cécia. A gente não tinha ainda os nossos outros 2 filhos. Cara, meus amigos estão vindo do Brasil para participar do Descend. E eu tô alugando carro para pintor no estacionamento da IKEA para compor renda. E eu tô lá fazendo o que Deus nos chamou para fazer. A gente tinha acabado de começar a romper no Brasil, tinha aberto uma pequena editora, comecei a fazer agenda, saí de um apartamento pequeno que a gente dividia a sala com as caixas dos livros, fui para uma casa que tinha gramado, a Cécia agora tá correndo no gramado, a gente tá feliz. Aí do nada, quando tá tudo estável, Deus fala, larga tudo e recomeça. Então, eu tô nesse lugar que eu tô recomeçando do zero e eu tô lá, fevereiro de 2019. Eu tô no meio de um culto e eu peço para Deus uma direção. Eu falei, Deus, me dá uma direção. Eu preciso discernir. Eu sinto de ir para Miami começar uma igreja, mas eu não quero ser precipitado. Tá no teu coração esse projeto? Me dá sinais, eu quero discernir. E aí eu pego o cara, João, mais aleatório e eu falo, Deus, eu não sou de pedir sinais assim, mas eu queria muito que você usasse aquele cara para falar comigo. Sei lá, 3 horas de culto. Aquele cara nem pega no microfone. Aí acaba o culto, ele pega o microfone, eu falei, caramba, é agora. Aí ele fala assim, alunos da Bethel, eram os alunos do Supernatural School da Bethel, alunos da Bethel, todos na van em 5 minutos, a gente tá atrasado. Aí eu fiz isso aqui, ó. Curvei minha cabeça, falei, pai, obrigado. Eu sei que o senhor vai usar alguém pra falar comigo, o senhor sabe como que eu preciso de uma resposta. Eu tô orando assim, aí alguém bate no meu ombro. Aí quando eu olho, quem é? O cara.
James Burke, da Bethel. Aí ele, posso orar por você? Eu falei, claro. Você entende inglês? Eu falei, muito pouco. Aí ele chama um tradutor, pede pra eu gravar e fala, grava o que eu vou falar. Aí ora por 17 minutos. E uma palavra que ele liberou, eu senti queimar no meu coração na hora. Eu sabia que ali Deus estava liberando algo. Ele fala, Deus está te dando a linguagem para essa geração. E ele repete, Deus está te dando a linguagem para essa geração. Joel, eu perdi a conta do número de vezes que eu chorava no carro dirigindo, enfrentando algum tipo de desafio, e eu botava aquela oração no carro e eu ouvindo e trazendo a minha memória que me dava esperança. Dá 2 semanas, uma pregação minha viralizou. Se chamava All In, se eu não me engano. Mais 2 semanas outra e outra. 3 meses depois eu tô no Paris Saint-Germain com o Neymar. Dá um tempo um jogador se machuca no Manchester, me mandam pra lá orar pelo cara. Acaba aquele ano eu tô com 600 mil seguidores. Eu falei, cara, tem algo aqui. E o que eu sempre ouvia era, não sei explicar, mas você tem uma linguagem. Aí alguém falava, cara, eu não sei te explicar, Fernando, mas você tem uma linguagem. E todas as vezes que eu ouvia isso, eu lembrava do dia que isso foi liberado. Então pega isso aqui. 2020, aí vem o Covid, pandemia. E aí Deus fala comigo, se você falar sobre esperança e cura, eu vou soprar o seu nome mais uma vez. Porque pandemia, você tem 2 coisas que são contagiosas, medo e esperança. Você ouve alguém cheio de esperança falar, dá 5 minutos e você começa a voltar a sonhar. Agora você ouve alguém que carrega medo falando, dá 5 minutos e você acha, cara, não tem, acabou, deu errado, a humanidade deu errado, tá tudo errado, o país tá errado, a economia vai entrar em colapso. Por quê? Porque medo e esperança, eles são virais. Você escolhe o que você vai viralizar ao longo do teu dia, né? O que você carrega. E Deus falou comigo, a tua geração tá com medo. Medo e esperança são virais, muito bom. Mas se você falar sobre esperança e cura, eu vou soprar o teu nome. E aí, Joel, eu entro no meu quarto e eu começo uma live. Terceiro dia, 3 mil pessoas. Daqui a pouco, 8 mil pessoas. 12 mil pessoas. 15 mil pessoas. 20 mil pessoas. E aí Deus começa a soprar. E aí quando eu volto pro Brasil, eu fiz como você fez a tua tour. Eu só marquei a data e eu não marquei nem o local, porque eu não sabia quantas pessoas iam. Então eu peguei um dia aleatório e botei, sei lá, 29 de janeiro, Rio de Janeiro. Que janeiro combina. Dia 2 de fevereiro, São Paulo. Onde é que vai ser? Eu falei, em breve. Porque eu falei, se tiver 300 inscrições, eu pego. Se tiver 1.500... Agora, eu não esperava que a gente ia ter quase 30 mil pessoas no primeiro dia. Eu não imaginava que a gente ia ter 12 mil pessoas no Expo São Paulo. Eu não imaginava que a gente ia ter 2 sessões lotadas 5 horas antes do início do evento. Ia ter fila no Ulisses Guimarães. Eu não esperava que a gente... Mas uma coisa eu sei, cara. Que ano esse? Foi 2022. Quando eu volto pro Brasil. Certo. Mas uma coisa eu sei. Deus liberou uma palavra, que essa palavra liberou o meu destino. Então, Deus liberou palavras sobre você, Joel, que essas palavras são a chave pela qual você tá onde tá, opera como opera, e você flui como flui. Lembra que eu falei ainda há pouco? A gente não merecia estar onde tá, Deus viu graça. Cara, eu acredito que em algum momento Deus chamou outros nomes, mas não tinha ninguém, meu irmão. Não tinha ninguém. Eu imagino Deus olhando e falando assim, cara, só tem o Fernandes. Fernandes, chega aí. Fernandes, vem cá, deixa eu te dar linguagem para essa geração. Em algum momento Deus olhou você, cara. Então não é teu mérito, não é sobre você. Agora, o que você faz? Você faz uma boa mordomia do que recebeu. E aí entra performance, posicionamento. O que é a mordomia? A mordomia é como eu gerencio tudo que eu recebi. Então, você é um bom mordomo. Deus te deu saúde, você cuida bem dela. Deus te deu recurso, você aplica bem eles. Deus te deu voz, você gasta com o máximo que pode para ter mais eficiência. Deus te deu visão, você multiplica a visão. Deus te deu alcance, você quer aumentar o teu alcance. Você é um bom mordomo. Então é isso que a gente precisa entender. Às vezes a igreja condena performance ou posicionamento como se isso te tirasse desse lugar de graça e favor de Deus. Muito pelo contrário. O favor e a graça te colocam no lugar que sozinho você não poderia ir. Mas agora que você ocupa esse lugar, você precisa ser um bom mordomo daquilo que recebeu. É melhor você falando para 1.000 pessoas ou para 1 milhão de pessoas? 1 milhão. É melhor você tocar um órfão ou você construir 20 orfanatos? É melhor você mudar a vida de um empresário ou você mudar o empresariado no Brasil?
Então, o que eu acredito é, na medida que me foi confiado, agora cabe a mim multiplicar o que me foi confiado. Porque quem muito é dado, muito é cobrado. A Bíblia fala que o Senhor deu talentos e ele voltou para prestar conta do que cada um fez com os talentos que recebeu. E aquele que enterrou por medo de perder, até o pouco que ele recebeu foi tomado. Mas aquele que multiplicou tudo que recebeu, recebeu ainda mais talentos do seu Senhor. Cara, eu acredito diante de Jesus que tem talentos que hoje eu fluo, performo, que eu não tinha recebido até 2 anos atrás. Eu acredito que tem nuances da minha liderança e níveis de autoridade, sabedoria, graça, conselho, que eu vou ter daqui a 2 anos que eu não tenho ainda no tempo atual. Por quê? Porque à medida que aquele que te confiou, ele te pesa, te mede e vê graça no que você está fazendo, ele te confia mais. O nível de sabedoria que você tem hoje é muito diferente do teu nível de sabedoria de 4 anos atrás, cara. Sim. E daqui a 10 anos vai ser irreconhecível. Porque quem caminha com Deus se torna irreconhecível. Posso falar algo sobre isso bem rapidinho? Pode. A Bíblia fala que José é vendido pelos irmãos. Certo. Ele passa anos preso, cativo, e ele assume o governo. Então agora José tem vestes diferentes, José tem uma voz diferente, José tem uma posição diferente, José tem uma feição diferente. A Bíblia fala que quando os irmãos que passam fome vão até José para pedir sementes, José imediatamente olha para os irmãos e os reconhece. Mas a Bíblia fala que os irmãos se aproximam de José e não percebem que é José que está ali. Por que num encontro como esse, cara, alguém percebe o outro imediatamente e o outro não reconhece quem está diante de si? Porque quem caminha com Deus se torna irreconhecível ao longo da jornada. O José que foi vendido pelos irmãos não é mais o José que governa o Egito.